Bom dia, a graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um ano. E chegamos hoje aqui, dia 27 de agosto, há 239 dias, lendo e ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Sem perca de tempo, papel e caneta nas mãos e anote aí as referências do plano anual da leitura da Bíblia, segundo as orientações da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos começar pelo Novo Testamento, lá no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 24. No Antigo Testamento, livro de 1 Crônicas, capítulo 27 e 28. E vamos finalizar no livro de Zacarias, capítulo 12. Eu tenho um recado para você. Logo após a leitura da Bíblia, que eu vou fazer com você agora, eu quero fazer um momento da oração da fé, unir a nossa fé em oração, apresentando as nossas causas a Deus, crendo que Deus é poderoso para ir muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então fique conosco até o final, que eu creio que você será abençoado. Momento da oração da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vamos ler a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra. Fala comigo, fala com os Teus filhos, em nome de Jesus. Evangelho de João, do capítulo 7, do versículo 1 ao 24. Depois dessas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque ele não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próximo a festa dos tabernáculos dos judeus. Portanto, os seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vá para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fizestes, que tu fazes. Porque não há homem que faça coisa alguma em secreto e que procure ser conhecido publicamente. Se tu fazes essas coisas, mostra-te ao mundo. Para que nem seus irmãos acreditavam nele. Porque nem seus irmãos acreditavam nele. Então disse-lhe Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não pode vos odiar, mas a mim odeia, porquanto dele dou testemunho do que não que são, mas as suas obras. Subi vós à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Tendo dito essas palavras, ele permaneceu na Galiléia, mas quando seus irmãos já tinham subido, ele também subiu para a festa, não em público, mas como secretamente. Então os judeus que o buscavam na festa e diziam: onde está ele? E havia muita murmuração entre a multidão a respeito dele, porque alguns diziam: ele é um bom homem. Outros diziam: não, pois ele engana o povo. Todavia nenhum homem falava dele publicamente por meio dos judeus. Ora, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam, dizendo: como conhece este homem letras, não tendo-as aprendido? Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e ainda assim nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tu tens um demônio que procura matar-te? Respondeu Jesus: eu fiz uma obra e todos vós maravilhais. Portanto Moisés vos deu a incircuncisão, não porque é de Moisés, mas dos pais. No dia do sábado circuncidai um homem. Se o homem recebe a circuncisão no dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, como vos irritais comigo? Porque no dia do sábado eu fiz um homem inteiramente são. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo ao reto juízo. Livro de 1 Crônicas, capítulo 27 e 28. Ora, os filhos de Israel, segundo seu número, a saber, os pais, chefes, capitães de milhares e centúrias, e os seus oficiais que serviam ao rei em qualquer negócio das turmas que estavam
e saíam cada mês durante todos os meses do ano, eram cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Jabidiel, e da sua turma estavam 24.000. Ele era dos filhos de Pérez, o chefe de todos os capitães do exército do primeiro mês. Sobre a turma do segundo estava Dodai, o Aioita, de que sua turma era também Miclote, o governante. Na sua turma, de modo semelhante, eram 24.000. O terceiro capitão do exército foi Benaia, filho de Joiada, sumo sacerdote, e na sua turma estavam 24.000. Este é aquele Benaia que era forte entre os 30, acima dos 30. Na sua turma estava Amizabade, o seu filho. O quarto capitão do quarto mês foi Azael, o irmão de Joabe. Depois dele, Zebadias, seu filho, e na sua turma estavam 24.000. O quinto capitão do quinto mês era Samute, o Izarraíta, e a sua turma estavam 24.000. O sexto capitão do sexto mês foi Ira, filho de Iques, o Tecoíta, e na sua turma estavam 24.000. O sétimo capitão do sétimo mês foi Elis, o Pelonita. Dos filhos de Efraim, na sua turma estavam 24.000. O oitavo capitão do oitavo mês foi Sibecai, o Uzatita. Dos Zeraitas, na sua turma estavam 24.000. O nono capitão do nono mês foi Abiezer, o Anototita. Dos benjamitas, na sua turma estavam 24.000. O décimo capitão do décimo mês foi Maarai, o Netofatita. Dos Zaraitas, na sua turma estavam 24.000. O undécimo capitão do undécimo mês foi Benaia, o Pirotonita. Filhos de Efraim, na sua turma estavam 24.000. No duodécimo capitão do duodécimo mês foi Eudai, o Netofatita, de Otoniel, e na sua turma estavam 24.000. Além disso, sobre as tribos de Israel, os governantes dos Rubenitas foi Eliezer, filho de Zicri. Dos Simeonitas, Cefatias, filhos de Maaca. Dos levitas, Assabias, filho de Quemuel. O Aronitas, Zadok. De Judá, Elium, dos irmãos de Davi, e de Isacar, Onri, o filho de Mical. De Zebulon, Maías, filho de Obadias. De Naftali, Jeromote, filho de Asriel. Dos filhos de Efraim, Oséias, filho de Azarias. E da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Da meia tribo de Manafés, em Gileade, Ido, o filho de Zacarias. De Benjamim, Jazael, filho de Abner. De Dan, Azael, filho de Jeroão. Estes foram os príncipes das tribos de Israel. Porém, Davi não tomou o número deles com a idade de 20 anos para baixo, porque o Senhor havia dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, o filho de Zerua, começou a enumerar, mas não terminou, porquanto caiu ali a ira contra Israel, e o número não foi posto no registro das crônicas do rei Davi. Sobre os tesouros do rei Quiasavete, o filho de Adiel, sobre os armazéns nos campos, nas cidades, nas aldeias, nas fortalezas, estava Jonatas, o filho de Uzias. Sobre aqueles que faziam o rebanho do campo para o cultivo da terra de Enri, o filho de Quelube. Sobre as vinhas estava Simei, o Ramatita. Sobre o crescimento das vinhas, das adegas de vinho, era Zabidi, o Zifimita. Sobre as oliveiras e os sicrônoros estavam nas planícies baixas, estava o Baal-Anã, o Gederita, e sobre os depósitos de azeite estava o Joás. Sobre os rebanhos que pastavam em Saron, em Eracitrai, o Saronita, e sobre os rebanhos que estavam nos vales estava Safate, o filho de Adlai. Sobre os camelos estava o Bil,
o ismaelita. Sobre os jumentos estava o Gedias, o neronorita. Sobre os rebanhos de Jariz estava o Zargarita. Todos estes foram governantes dos bens que eram do rei Davi. Além disso, Jonatas, tio de Davi, foi conselheiro, um homem sábio, um escriba, e Jeiel, o filho de Acamone, estava com os filhos do rei. Aitoifel era conselheiro do rei, Uzai, o arquita, era companheiro do rei, e depois de Aitoifel estava Joiada, o filho de Benaia, e Abaitar, e o general do exército do rei era Joabe. Capítulo 28. Davi reuniu todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das companhias que ministravam ao rei em turmas, e os capitães sobre os milhares, capitães sobre centúrias, e os mordomos sobre os bens e as posses do rei, e dos seus filhos, com os oficiais, com os homens poderosos, com todos os valentes em Jerusalém. Então o rei Davi pôs em pé e disse: ouve-me, irmãos meus e meu povo. Quanto a mim, tinha no meu coração edificar uma casa de repouso para a arca do pacto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E havia me preparado para a construção. Porém Deus disse-me: tu não edificarás uma casa para o meu nome, porque tens sido um homem de guerra e derramado muito sangue. Todavia o Senhor Deus de Israel me escolheu diante de toda a casa do meu pai para ser rei sobre Israel para sempre, porque ele tem escolhido Judá para ser soberano, e da casa do meu pai e dentre os meus filhos, e dentre os filhos de meu pai agradou-me de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, pois o Senhor me tem dado muitos filhos, escolheu Salomão para assentar no trono do reino do Senhor Deus. E disse a mim: Salomão, o teu filho, edificará uma casa e os meus atos, porque eu tenho escolhido para ser o meu filho, e eu serei o seu pai. Além disso, estabelecerei o seu reino para sempre, para preservar e cumprir os meus mandamentos e os meus juízos neste dia. Agora, portanto, à vista de todo Israel, a congregação do Senhor, aos ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que vós possais possuir a boa terra e deixá-la como herança para vossos filhos, depois de vós para sempre. E tu, Salomão, meu filho, conhece a Deus de teu pai, serve com um coração perfeito e com uma mente bem disposta, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e compreende todas as imaginações dos pensamentos. Se tu buscares, ele será por ti encontrado, mas se tu abandonares, rejeitar-te-á para sempre. Atentai agora, porque o Senhor tem escolhido para edificar uma casa para o santuário. Sê forte e afaze. Então Davi deu a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, das casas, dos tesouros, das câmaras superiores, dos seus salões internos, do lugar do propiciatório, a planta de tudo que ele teve pelo Espírito, dos átrios da casa do Senhor, de todas as câmaras ao redor, dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Também das turmas dos sacerdotes, dos levitas, para toda a execução do serviço da casa do Senhor, para todos os vasos de serviços na casa do Senhor. Ele deu peso de ouro para os vasos de ouro, todos os seus instrumentos de formas de serviço, também o peso de prata, para todos os instrumentos de prata e todos os instrumentos da casa de espécie de serviço. E ao mesmo peso para o candelabros de ouro e suas lâmpadas de ouro, segundo o peso de cada candelabro e suas lâmpadas, também para os candelabros de prata, para o peso dos candelabros e suas lâmpadas, segundo o uso de cada candelabro. E por peso ele deu ouro para as mesas da preposição, para cada mesa, de modo semelhante, prata para as mesas de prata. E também ouro puro para os ganchos, para as tigelas, para as taças, para as bacias de ouro. Ele deu ouro por peso de cada bacia, cada modo semelhante, prata por peso, por bacias de prata.
Para o altar, ouro refinado por peso, ouro para modelo da carruagem dos querubins, que estendiu as suas asas e cobriu a arca do Senhor no pacto de Deus. Por isso Davi disse: o Senhor me fez entender por escrito da sua mão, a saber, todas as obras dessa planta. Davi disse a Salomão seu filho: sê forte e de boa coragem, faz isto, não temas e nem te apavores, porque o Senhor teu Deus estará contigo. Ele não te faltará, tampouco te abandonará, até que tenhas terminado a obra para o serviço da casa do Senhor. Eis que as turmas dos sacerdotes e dos levitas estarão contigo para todo o serviço da casa de Deus. Estará contigo todo método de trabalho, todo perito bem disposto para todo método de serviço. Também os príncipes e todo o povo estará completamente sob o teu comando. E vamos finalizar agora com Zacarias capítulo 12. O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Assim diz o Senhor, que estende os céus, que estabelece o alicerce da terra, para que forme o espírito do homem dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos ao redor, quando estiverem no cerco contra Judá e contra Jerusalém. Naquele dia farei de Israel uma pedra pesada para todos os povos, e todas as carruagens serão cortadas em pedaços, embora todo o povo da terra se reúna contra ela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, ferirei de espanto cada cavalo e de loucura o seu cavaleiro, e abrirei os olhos sobre a casa de Judá, e ferirei a cada cavalo do povo com cegueira. E os governadores de Judá dirão aos seus corações: os habitantes de Jerusalém serão a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia farei com que os governadores de Judá sejam como um braseiro ardente no meio de uma floresta, e como uma tocha de fogo com uma faixa. Consumirão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez em seu próprio lugar em Jerusalém. O Senhor salvará as tendas de Judá, primeiramente para a glória da casa de Davi. A glória dos habitantes de Jerusalém não se exaltem sobre Jacó. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. Aquele que for o mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi. A casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas derramarei sobre a casa de Davi, sobre os seus habitantes de Jerusalém, o espírito da graça e de súplicas. Olharão para mim os que me transpassaram, plantariam sobre ele como quem prenteia por seu único filho. E estarão em uma amargura por ele, como aquele que está em amargura pelo seu próprio primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale do Meguido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas esposas à parte, a família da casa de Natã à parte, a sua esposa à parte, a família da casa de Levi à parte, suas esposas à parte, a família de Simei à parte, e todas as suas mulheres à parte. Todas as famílias que restem, cada família à parte, e suas esposas à parte. Glória a Deus! Finalizamos a leitura da nossa Bíblia King James, essa versão sensacional. Eu quero você adquirir a Bíblia King James 16:11. Vamos agora unir a nossa fé em oração. Antes disso, se inscreva nas nossas mídias sociais, nosso canal do YouTube. Deixe seu like, deixe seu dislike, se inscreva, ative o sininho, você será o primeiro a receber aí o aviso diariamente da nossa leitura da Bíblia. Vamos fazer junto agora a oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui agora orando, clamando, repreendendo todo o mal, toda seta maligna, Pai, na saúde do teu filho e da tua filha. Nós repreendemos toda bactéria, todo vírus, Pai, da Covid, toda enfermidade, toda gripe, todo mal-estar. Deus de poder e Deus de glória. Tu tens planos, Pai. Tu tens projetos. Tu és um Deus forte, verdadeiro. Por isso, meu Pai, atende a oração do teu filho e da tua filha agora. Deus, opera sinais, maravilhas
prodígios para o teu povo, Senhor. Deus de poder e Deus de glória. Deus, nos ajuda, Espírito Santo. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus. Ore, participe e divulgue em Cristo Jesus.